escreve, ele se tortura, ele acha que ele merece sim sofrer. É Eurico, o presbítero. Olá, meus queridos ouvintes do podcast Camões a Clarice, tudo bem com vocês? Sentiram minha falta, né? Eu sei que sentiram. Infelizmente, eu não pude gravar o meu diário de leitura da última obra, na verdade, da última escola, né? Que foi o Arcadismo, por motivos pessoais. Mas agora eu tô de volta para falar um pouquinho para vocês sobre o romantismo, certo? Na verdade, sobre uma obra muito recorrente, muito trabalhada do romantismo em Portugal, certo? Que é Eurico o Presbítero. Tudo bem, não sei se vocês já ouviram falar, mas no meu ensino médio era uma das coisas que nós mais comentávamos, era uma obra que trazia muitas discussões e nós gostávamos bastante, tenho certeza que vocês também vão gostar. Eurico Presbítero é um livro escrito por Alexandre Herculano, certo? Alexandre Herculano. E ele nasceu em Lisboa, né? Esse ator nasceu em Lisboa no ano de 1810. E assim, ele é considerado, assim como Almeida Garrett, vocês também vão ouvir lá no nosso podcast, na nossa roda de conversa, ele é considerado o iniciador do romantismo em Portugal, certo? Ele era um poeta, romancista, historiador e, assim, produziu uma obra bem extensa, bem variada, certo? Não foi só essa que eu vou trazer para vocês, não. E, assim, ele se destacou como historiador, por exemplo, na História de Portugal, né? Que foi uma obra publicada em 4 temas. E também a História e a Origem da Inquisição em Portugal, ou seja, 2 obras bastante relevantes, né? Que foram produzidas por ele. E assim, além disso, sua obra não fica por aí, né? Ele também escreveu contos, escreveu novelas, e esses contos e essas novelas, eles foram reunidos nas obras Lendas e Narrativas, certo? Mas assim, como romancista, né, que no caso uma das obras que a gente vai trazer hoje, ele ficou mais conhecido pelas narrativas históricas, né? Na verdade, dentro dos romances, ele fazia aparatos históricos. E dentre essas narrativas, a gente pode destacar O Monge de Cister, né, que foi publicado em 1848 em 2 volumes, O Bobo, de 1843, e finalmente Eurico o Presbítero, em 1844, que é considerado sua obra-prima, e é por esse motivo que eu vou trazer hoje aqui para vocês, certo? Esse livro, ele tá na linha dos livros do romantismo em obra épica, tá? E assim, ele busca enfatizar de forma bem acirrada, de forma bem ferrenha, as características ao ponto de comparar a mulher a um ser angelical, as ideias opostas, né, que estão no decorrer de toda a trama, e o uso frequente da natureza para mostrar a natureza humana. Ou seja, a gente tem aí, de um lado, características que trazem de volta o arcadismo, mas também características realistas, né, pré-realistas, ou seja, essa obra ela tá entre essas 2 escolas, entre esses 2 tempos. De um lado, retornando aos ideais árcades, e de outro, já antecipando o que viria no realismo, certo? Então, assim, o que a gente pode destacar? A natureza humana, né, que é o que traz aquele sentimento bucólico, o romantismo monológico, onde o amor só tem uma linha de raciocínio, é aquela de estar com a pessoa amada e nada mais importa, o idealismo platônico, né, e o conflito dos personagens, que é constante, certo? Então, em uma obra só, a gente tem o quê? Características do arcadismo, do romantismo e do realismo, apesar de estar inserido somente no romantismo, certo? O romantismo de Portugal. E do que fala essa obra? Bem, a trama, ela gira em torno de 3 personagens, que são Eurico, né, que é de origem nobre, chefe do exército. Como eu disse,
anteriormente, Alexandre Herculano, ele tinha essa característica, né? Ele contava a história dentro dos seus romances. Então, assim, um dos nossos principais personagens, que é Eurico, ele, além de ser de origem nobre, ele é chefe do exército visigótico, certo? Ele é o que se chamava na época de Gardingo na corte. A Ermengada, que é a paixão de Eurico, a pessoa por quem ele era completamente apaixonado, e o Duque de Fávila, certo? O Duque de Fávila, que é o pai da Ermengada. Então, vamos falar um pouquinho da história. Eurico, ele é um sacerdote da Igreja Católica que é perturbado por suas recordações, certo? Principalmente a recordação da sua amada, que se chama Ermengarda. Ele foi completamente frustrado na sua tentativa de casar com ela, né? Ele ia pedir um casamento, mas o pai, como bom duque, não queria de jeito nenhum para sua filha alguém que não fosse da mesma patente dela, certo? Então, o que aconteceu? Ele, frustrado, completamente triste com isso, acaba se tornando um sacerdote. Ele acaba entrando para a vida religiosa, certo? E assim, Eurico, além de ser um romântico apaixonado, ele se revela também um ótimo guerreiro, né? Ele era inclusive chamado de Cavaleiro Negro. Dentro das suas aventuras, ele era chamado de Cavaleiro Negro porque se revelava um ótimo guerreiro. E assim, além de tudo isso, ele também era um excelente poeta. Então, no livro, a gente encontra também essas produções, essas pequenas produções de Eurico, geralmente voltadas para paixão que ele tinha por Ermengada, certo? Ele não esquecia ela de jeito nenhum, apesar de já estar há muito tempo como sacerdote, certo? Na sua vida religiosa. E assim, características desse personagem, né? Como a gente viu lá na nossa roda de conversa, os personagens aqui, eles já tinham um teor mais caótico, né? Eles eram personagens mais complexos, tá? Então, assim, ele era um homem rude, extremamente rude, mas também muito sensível, certo? Ele se refugiou no sacerdócio para mitigar o grande amor perdido, né? O fato de não ter conseguido ser suficiente para o pai da Ermengarda. E assim, ele se tortura o tempo todo por esse amor, né? O tempo inteiro ele escreve, ele se tortura, ele acha que ele merece sim sofrer por não ter sido bom o suficiente para casar com a sua amada. Só que por outro lado, ele era também um guerreiro inveterado, né? Ele impulsivamente se refugia na camuflagem do Cavaleiro Negro e, assim, defende sua raça, defende a sua terra e a sua pátria. Então, assim, a história é cheia de pormenores, tá? Além de sensível, é também rude, além de se refugiar no sacerdócio, ele também é capaz de defender sua terra. Então, assim, é uma longa viagem, tá? E na guerra, né, onde ele defendia sua pátria, ele era conhecido, né, como eu já disse, como Cavaleiro Negro. Ou mata ou morre. E claro, né, como bom herói, ele só mata. Então, assim, daí a interessante colocação dessa personagem multivalente, né? É poeta, é sacerdote, é guerreiro. E assim, ele, além de pregar princípios cristãos, que era algo que era muito recorrente nas obras românticas, ele também pratica os princípios bárbaros, né? Os princípios da guerra, aqueles que faziam com que as pessoas colocassem à prova. Será que é isso mesmo que a religião está dizendo? Será que é isso mesmo o certo? Apesar de ser tão famigerada a Igreja Católica que está dizendo. E assim, o romance, ora se apresenta tão rico, né, de fatos, ou seja, não vai acabar nunca as histórias desse romance, ou ele quase se sufoca, né, em razão do título, em Eurico, o Presbítero. Então, assim, já retoma pra gente, já dá assim, uma ideia pra gente de que ele tem uma vida religiosa, né? Mas aí, quando você vai ler a obra,
não, não é bem assim, ele é um guerreiro, então como é que isso pode fazer sentido, né? Ou seja, choveram críticas em cima dessa obra. E assim, como eu já tinha dito, né, o ingresso do Eurico ao presbitério se deu a essa desilusão amorosa, né? Coisa assim que ele jamais superará. E é por isso que ele tem que sofrer, né? E isso vai sendo revelado aos poucos, né? Ou seja, a Ermengarda, ela é a maior responsável pelo amor frustrado, né? E assim, ela tem pouquíssima participação nas ações, certo? Como eu disse. Isso vai sendo revelado aos poucos, certo? A gente já começa a obra com ele dentro do presbitério e o motivo pelo qual ele está lá vai sendo revelado aos poucos, ou seja, pouco aparece a Ermengarda, certo? O grande, apesar desses três que eu citei anteriormente serem considerados os personagens principais, Eurico é o cavaleiro, entendeu? Ele é o grande herói da trama. E assim, ela, né, tem aquela figura da frágil mocinha indefesa, pura, ingênua, subjugada pelo pai dominador. E é ela quem vai desencadear toda a trama, né? Tudo de ruim, tudo de bom que acontece com Eurico. Deixa eu ver o que mais. Sobre a estrutura, né, desse romance. É considerado um romance de cavalaria, né? Apesar de, por outro lado, ser também considerado um vasto manifesto contra a estrutura da Igreja Católica. Né? De um lado, a gente vê ali aquela pessoa que está pregando os princípios, do outro, aquele que está trazendo os princípios bárbaros, né? Os princípios da guerra, para que haja esse conflito com os princípios que são dados pela Igreja Católica. Né? Por exemplo, contra a forma como a Península Ibérica foi assolada, certo? Algo que a gente tem aí. Então, esse autor, Alexandre Herculano, mais uma vez, ele é conhecido por contar a história dentro dos seus romances, certo? Trazendo personagens complexos e que possuem aí uma vasta carga de sentimentalismo por estarem do que a gente chama de período romântico, né? Numa das 3 gerações do romantismo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma obra muito recorrente, né? Os vestibulares trazem muito Eurico o Presbítero. Na própria escola de vocês, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, o professor de literatura de vocês deve ter comentado sobre. Então, assim, nada como ver a obra na íntegra e se deliciar com ela. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê novamente na nossa roda de conversa e nos próximos diários de leitura das escolas vindouras. Certo? Um abraço. Obrigada por ter ouvido até aqui. Curte, comenta, interage com a gente. Eu espero muito que seja uma experiência tão rica para vocês quanto é pra gente, tá certo? Obrigada. Um beijão.